A LGPD entrou em vigor e, como diz o ditado, ela chegou chegando. E como parte dessa adequação à lei, é importante que tenhamos profissionais qualificados e certificados capazes de responder a questões como quais dados proteger, como se adequar e em que momento e como devemos reportar as atividades ocorridas. E para nos ajudar a entender quais caminhos trilhar e como montar um plano de certificação para a DPO, o André Luiz, membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD, irá contar como ele mesmo trilhou esse caminho. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Todos os links citados na entrevista estarão no roteiro desse episódio em papo.cloud/077. Contribua com o Papo Cloud. Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficando o nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no @PapoCloud. Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato@papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. Antes de a gente começar o nosso bate-papo com o André Luiz, eu tenho um recado para você. Você conhece o evento MVP Conf? Criado pelos maiores influenciadores da comunidade técnica do Brasil, o MVP Conf nasceu do sonho de ajudar pessoas com o uso da tecnologia, buscando reunir profissionais, entusiastas e curiosos das mais diversas tecnologias. MVP são pessoas de referência em suas áreas e por serem experts nas tecnologias com as quais atuam e que possuem paixão por compartilhar conhecimento com a comunidade. O MVP Conf Latam é um evento único no mundo, que além de proporcionar um ambiente de aprendizado intenso e conexões com as principais empresas do país, ainda ajuda os que mais estão necessitando de apoio. Não é porque o mundo está passando por um momento de pandemia que o evento tem um foco de doar 100% da sua arrecadação. O evento nasceu em 2018 já com esse foco solidário. E na terceira edição do evento, o MVP Conf 2020 trará trilha de conteúdos recheadas de novidades e temas de extrema relevância para a nossa economia. Azure, blockchain, banco de dados, trilhas de cases reais, desenvolvimento de software, DevOps, containers, gerenciamento de projetos, inteligência artificial, machine learning, computação cognitiva, chatbot, IoT, infraestrutura, LGPD, mobile, Office, produtividade, Power BI e segurança da informação. E é com muito orgulho que estarei palestrando no MVP Conf 2020 junto com meu amigo Francisco Ferreira. Acesse agora mesmo o site mvpconf.com.br e faça sua inscrição. MVP Conf se escreve assim, mvpconf.com.br. O link está no roteiro desse episódio. Lembrando que o evento será 100% online nos dias 10, 11 e 12 de dezembro. Eu tenho certeza que o conteúdo do evento vai te ajudar a dar um update na sua carreira. O Papo Cloud de hoje, ele é com um convidado que já esteve aqui no episódio do Papo Cloud 59, dando várias dicas sobre a parte técnica de implantação da LGPD. André Luiz Alves, participante e membro da ANPPD, que é a Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados, aqui do capítulo de Pernambuco, e na verdade ele participa ativamente na comunidade no Brasil. Ele vai compartilhar um foco importante, que é para você que quer trilhar uma carreira de profissional na área de dados, conhecido como DPO, que é o Data Protection Officer, mas ele vai mostrar aqui e vai contar um pouquinho da sua carreira, da sua jornada, explicando o que envolve exatamente um profissional de DPO e quais são as áreas de conhecimento que, no caso, ele vem trabalhando, vem envolvendo e vai nos mostrar como é que é o caminho e quais são as possibilidades, caso você queira se tornar um futuro DPO. André, muito obrigado por mais uma vez sua participação aqui no Papo Cloud. Prazer é todo meu, Perro. Obrigado, estamos aí por estar aqui, né? E estou aqui hoje para ajudar todos os profissionais aí que estão buscando aí esse profissional do futuro, né? A gente está vendo o novo normal e nesse novo normal apareceu esse profissional do futuro que é o Data Protection Officer. André, vamos lá. Antes de mais nada, a sua jornada com segurança da informação, né, já que é um assunto que está correlacionado ao DPO.
ele já veio muito antes de realmente surgir, né? Não existia DPO, mas você já atuava na área de segurança da informação, você já atuava com soluções de grandes portes e grandes projetos, mas uma coisa que é importante, esse conhecimento que você já tinha, faz complemento, conta um pouquinho de como você realmente começou nessa área de segurança e o que ela vem influenciando exatamente nesse momento como DPO. Isso. Eu tenho aí mais de 15 anos de projetos, não só de atuação, mas de projetos na área de segurança. Então, desde projetos para implantação de antivírus corporativo, né? Então, onde você implantava um antivírus para toda a organização e precisava ter um planejamento, até porque quando a gente está falando de uma solução que vai estar em todos os computadores da organização, ela pode atrapalhar o negócio. Então, eu não posso prover segurança e, no mesmo momento, o meu negócio parar. Então, soluções de antivírus, soluções de firewall, onde várias vezes você precisa, digamos, 60% ter a parte de levantamento e planejamento e 40% de implantação em si, porque você vai ter que entender primeiro quais são as portas que tem que abrir, quais são os aplicativos que a empresa trabalha, por onde o fluxo de informação passa, porque se você sair apagando ou tirando regras e políticas, acaba que ninguém trabalha e você não provê segurança, você para a empresa trabalhar. Então, comecei implantando suítes, né, quando eu chamo de suíte, é suítes de segurança antivírus, feito conteúdo HTTP, HTTPS, SMTP, de fluxo de e-mail e firewall. Então, esse era o primeiro conjunto. Depois, eu fui subindo para Network Access Control, que é aquele controle de acesso à rede, onde a gente começava a pincelar projetos de compliance. Então, você para entrar na rede do cliente, você precisa seguir algumas camadas. Você precisa ter o seu ambiente seguro, senão eu vou criar uma quarentena que a gente chama de velão, né? Que essa pessoa vai primeiro entrar em compliance, entrar em conformidade com o meu ambiente e depois ele vai poder entrar. Depois comecei a implantar soluções que hoje se adequam muito, mas na época que eu implantava eram soluções voltadas ao financeiro, que é Data Loss Prevention, né? Está muito na moda, que é o DLP hoje. Então, no passado, o foco maior era a prevenção de evitar de dados financeiros saíssem da organização. Hoje, dados pessoais. Então, qual a diferença? Claro, a diferença é que na hora que eu classifico aquele dado, agora, em vez de ser cifras, eu vou ter expressões regulares voltadas a dados pessoais ou alguma coisa que identifique uma pessoa, assim como fala a LGPD. E aí eu comecei a entrar em programas, trabalhei numa empresa que isso foi fantástico, que eu comecei a ter a gerência de uma fábrica de software. Então, tirei aquela camada de segurança e infraestrutura e comecei a entender segurança para software. Então, trabalhei muito com gerenciamento de APM, que a gente chama Application Performance Manager, que a gente entendia desde a experiência do usuário, a bugs que tinha dentro da aplicação. E depois a gente começou a atrelar tudo isso a gerenciamento de serviço de TI. Então, é bem amplo. Por que eu estou falando isso? Porque tudo isso hoje forma uma pessoa que quer trabalhar com privacidade. Não só entender a infraestrutura, o core, mas entender todo o ecossistema da tecnologia, atrelado a processos, atrelado hoje à parte de contrato e o conceito de governança. Então, eu vim, como eu disse, eu não foi tirado uma certificação e eu cheguei e estou pronto. Não, eu vim nessa escada e, claro, tudo convergeu para, na hora que tirei a certificação, o conhecimento já vinha, né, na base desses 15 anos aí. Então, você, na verdade, foi acumulando conhecimento especificamente em gestão, segurança, muita prática, muita parte técnica. E, claro, há 5 anos atrás não se falava de um profissional na área de DPO. Esse profissional não existia no mercado, né? Então, não foi algo que você já se planejou e se formou. Mas hoje, o que a gente tem? Um profissional que, obviamente, não tem tanta experiência como você tem, mas que está entrando no mercado de tecnologia da informação, que já tem uma certa experiência, mas com esse vislumbre, com essa nova possibilidade de DPO, qual é a trilha que tem hoje para ele poder tentar já entrar nesse mercado mais formatado de DPO e, obviamente, com o passar do tempo, ele ir agregando mais conhecimento? Tem alguma trilha, tem alguma certificadora? Como é que está funcionando isso hoje de uma coisa mais prática? A maioria das certificações são certificações que a gente chama internacionais. Todas as certificações que eu tirei são certificações internacionais que ajudam muito esse novo profissional a ter um pé no mercado e hoje está sendo muito requisitado pelas empresas. Então a gente tem empresas certificadoras, quer dizer, empresas internacionais certificadoras, como a ISA
CA, né, ou ISACA, né, que é a ISACA, como a gente chama, que ela tem trilha, né, de certificação, então é uma trilha muito boa para se buscar. Tem também a IAPP, que ela divide os programas dela em regulação e leis, na parte de operação, que é a parte de gerenciamento dessa operação, e na parte de tecnologia. Então, também são certificações muito cogitadas no mercado. Então, são certificações. E tem a que eu tirei, que é da Exim. A da Exim, você precisa ter uma escada, ter um trilho para você chegar, né, na certificação de PO. Então, como é que ela se divide? Assim, hoje ela está sendo a mais buscada no mercado, vamos dizer assim, principalmente no mercado brasileiro e europeu. Por quê? Porque ela coloca, né, apesar que ela tem hoje base na LGPD e base na GDPR, mas ela coloca o profissional com conhecimento de fazer um programa de segurança da informação, um programa de privacidade, programa de governança dentro da organização. Então, ele ajuda esse profissional, ao final da carreira, a entender todos os pilares que é necessário para aquele programa de governança. A gente chama que não é um projeto, né, para a empresa se adequar, é um plano de adequação, mas esse plano de adequação, no meio desse plano, ele tem um projeto. Ele tem um projeto que você inicia um projeto que você precisa entregar, um programa de privacidade dentro da organização. Você fecha esse ciclo, quer dizer, todo pelo PMBOK, todo projeto tem início, meio e fim. Então você fecha esse ciclo, mas você tem ainda um PDCA, né, uma continuidade desse ciclo. Por quê? Porque você vai precisar fazer auditorias e melhorias contínuas sempre que ver. Então, dentro dessa cadeia do Exim, isso é bem legal, eu tenho que tirar, vamos lá, para eu ser DPO, eu preciso tirar 3 certificações. É engraçado dizer isso, né? Assim, a gente sabe que não é barato uma certificação, a gente está falando aí de certificações, digamos, a última, né, a de prática, ela está em $243, mais ou menos por hoje dá mais de 1.250 a menos de 1.300, entre 1.250 e 1.300, né, dá um valor desse, não tem como fazer o cálculo agora de cabeça assim, pá. Mas assim, qual é o diferencial? Porque dentro dessa carreira eu tenho que ter, primeiro, uma certificação ISO 27001, lembrando que eu vou falar depois, ISO 27001 eu tenho também pela Exim, também tenho pela CertProf, mas como a gente está falando da carreira da Exim, então eu preciso tirar a ISO 27001, é uma certificação. Eu preciso tirar a Privacy in Data Protection Fundamentos e preciso tirar a Privacy in Data Protection Prática, que é um exame que é até diferente para a maioria do mercado, que eu vou ter que não só pagar esse valor que eu falei, mas eu preciso também fazer um curso, né? Isso está como pré-requisito. Preciso fazer um curso em uma entidade oficial e ao final desse curso eu vou ter que ter um TCC, tanto que na hora que você tenta marcar uma prova sem ter feito o curso, essa prova, ele vai dizer que antes de marcar a prova é necessário que a entidade entre em contato e coloque aquele documento comprovando que você fez um TCC. Então, claro que um TCC não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai falar, eu acho que eu vou tentar detalhar mais depois, mas só para vocês terem ideia, a ideia é que você entenda o que é como eu disse, um programa de privacidade que eu tenho que fazer, ou que eu crio um procedimento de incidente e remediação, como pede o artigo 50, né, na parte do LGPD, ou que eu crio um relatório de impacto e vários outros artefatos. Então, eu preciso criar esse tipo de artefato, né, pelo caso que foi colocado pela instituição, colocar isso para o meu professor e ele fazer o upload lá para Exim, e aí sendo aprovado, eu consigo marcar minha prova. Tem um ponto importante que você falou, que são as 3 certificações que você tem da Exim, né, que ela tem um custo em dólar. Então, se a gente fosse tentar transformar esse custo, seria para mais de R$2.000 só de custo de certificação. Seria mais ou menos esse cálculo aí? Vamos pensar em mais, né? Porque, assim, apesar de que só de certificação, porque você está falando 3 certificações, né? Uhum. Então, mais ou menos uma média de cada uma por 1.100, a mais cara, 1.200, 1.300. Então, a gente está falando de, no mínimo, R$3.000 de certificação, mais um curso mandatório, né? E que os outros, eu não preciso fazer curso. É ideal, eu fiz os cursos, mas não é obrigatório. Mas é ideal, porque como a gente falou, o curso, primeiro que você vai... E isso foi muito bom para mim. No começo, é tudo muito novo.
E apesar de você ter toda essa bagagem de segurança, a parte de trabalhar segurança em uma legislação, quer dizer, uma legislação nova para todo mundo, até para a União Europeia, muito nova, e eu chamo que a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, e assim como a GDPR, e eu acho que é um consenso até entre os advogados, é uma lei muito técnica, onde você, diferente de um Código Consumidor, diferente de um marco civil da internet até, eu trago muitos artefatos que são necessários, procedimentos que precisam ser feitos. Então, eu entro muito no dia a dia das organizações. É muito diferente de que você vê hoje numa legislação que tem várias interpretações. É muito focado em você precisa fazer isso. Claro que também existem interpretações dentro da LGPD, existe, mas ele é muito focado no ambiente de, olha, você precisa prover segurança e a segurança precisa ser feita dessa forma. E no mínimo, no artigo 50 da LGPD tem lá, o programa de governança tem que ter no mínimo, aí coloca lá de A a F, se não me engano, de A a K, vários tópicos, inclusive um procedimento, digamos, de requisição de titular, ou um procedimento de incidente e remediação daquele incidente. Poxa, é algo nunca visto isso na legislação brasileira, entendeu? Vamos lá, a gente está aqui em setembro de 2020. Oficialmente, você explicou, a lei ela vai começar a ter as sanções a partir de 2021, é isso? Mas a lei já está valendo, é isso mesmo? Você quer pegar uma pegadinha? Então, esse ponto ainda é controverso, né? Se ainda está valendo, não está... Porque a gente tá muito cedo ainda para poder dizer, não é isso? Está muito cedo, mas o que acontece, afinal? Existia um MP. Esse MP foi, como a gente viu aí, não adianta, vai passar o papo Cláudio toda, foi uma grande novela, né? E o que aconteceu? No dia 25 para o 26, o Senado, que a gente pensou que ele ia aprovar, ou que ele ia tirar alguma coisa, ou acrescentar, ele pegou e tirou o texto que informava sobre a data de vigência da lei. Então, o que acontece hoje? Essa MP ela foi mandada para aprovação do presidente da República, da presidência da República, propriamente dita, né? E como não existe mais a lei, o texto da vigência da lei, então a gente hoje está esperando a data. Por quê? Caso haja aprovação, como não existe o texto, a lei entra em vigor. Caso não haja aprovação, quer dizer, como não há o texto, a lei entra em vigor também. Então, em tese, a lei já está em vigor. Só que a gente, para formalizar, né, para seguir os corretos trâmites, a lei ela precisa da sanção, a MP, precisa da sanção do presidente. Então, a gente está esperando essa sanção para dizer que a lei entrou. O que foi bom? Como eu disse, porque eu também não afirmo nada, porque a gente viu que um dia é como se fosse aqueles 4 segundos da NBA no basquete, né? 4 segundos, o cara pode fazer uma cesta de 3, virar o jogo, e o outro pegar o rebote e fazer mais 3. É mais ou menos o que está acontecendo na legislação. O jogo pode mudar a qualquer hora. Qualquer hora. E no dia seguinte, a gente viu que já surgiu a reformulação da ANPD. Então, está surgindo várias ações voltadas à melhoria. Então, pode ser que realmente mude, eu acho muito improvável, mas hoje eu não tenho como afirmar mais nada. Mas assim, só para vocês entenderem, o caso seria esse. Entendi. Então a gente já está compreendendo que a regra do jogo ainda está se ajustando, mas de toda forma o importante é seguir e já se adaptar o quanto antes. Mas eu queria saber o seguinte, beleza, a gente está em setembro de 2020, eu sou um profissional que sou da área de infraestrutura, segurança, mas eu ainda não tenho as certificações de DPO, essas trilhas que você comentou, mas considerando a ISO 27001. Daqui para 2020, se eu fosse começar um calendário hoje, com a sua experiência e com a tua vivência, em quanto tempo um profissional ele conseguiria fazer um cronograma médio de estudo para começar, de repente, 2021, firme em DPO, ou se de repente conseguir fechar as 3 certificações, mas a certificação da ISO 27000? Como é que você recomenda aqui dar umas dicas de estudos e cronograma? Lembrando que não só DPOs serão necessários para esse novo mercado. A gente, quando fala do novo mercado, a gente vai ter esse DPO, quer dizer, no artigo 41 ele diz que toda empresa, pelo gov.br, tem mais de 18 milhões de empresas em todo o Brasil, então, em tese, todas elas precisarão de um DPO, mas não só o DPO será a pessoa. Eu vou ter comitês, eu vou ter equipes de privacidade dentro de algumas organizações. Não, claro, as organizações pequenas e médias, mas grandes organizações, eles vão ter comitês e equipes voltadas à privacidade.
E tem certificações para todo esse tipo. Eu vou fazer 2 respostas. Primeira, bem simples para Perrot. Em termos de cronograma, um profissional com DPO digamos, que busque realmente a qualificação técnica de DPO de 6 a 8 meses, eu acho que seria um cronograma muito bom para tirar essas 3 certificações e já ter essa bagagem pegar. Mas, agora, de uma forma macro, né? Mas você tem várias camadas. Eu falei que o curso a carreira de DPO são 3 certificações. Só que na própria Exim, na Exim, eu tenho o que eu falei, eu preciso do ISO 27000, da Foundation de Privacy and Data Protection e da prática. Eu não falei que existe também um essencial, Essentials. Então, essa essencial, incrível que pareça, ela é não só em português, mas é totalmente focada na LGPD. Por que eu estou falando isso? Ela não entra na carreira de DPO. Mas esse perfil de um auditor, uma pessoa de compliance, um advogado que está fazendo parte daquela equipe, ele ter essa certificação essencial com base na LGPD é de extrema valia. Por quê? Porque você vai provar, ou se você é uma empresa prestadora de serviço, ou se você é uma empresa e quer prestar serviço interno da sua organização para um programa de privacidade, tudo isso vai contar. E até você, profissional autônomo, que entrar numa empresa, você ter uma certificação dessa, é diferencial. Então, eu falo muito isso. Qual a diferença de uma para outra? Claro, essa essencial, ela só vai perguntar o que é. Então, o que é um controlador, o que é um operador, você entender esses agentes, entender o que é um DPO, entender o que é um mapeamento de dados, entender o que é um procedimento de requisição. Então, é muito focado nesse saber o que é cada elemento. Então, digamos, serão perguntas mais fáceis, digamos, na disciplina de proteção de dados pessoais no Brasil, qual a diferença ou qual a definição de dados pessoais. Aí vai ter várias soluções lá e você vai dizer qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Então, praticamente você ler a lei e entender aquela lei. Então, essa é muito simples porque ela só tem 20 questões. Então, é muito simples, 20 questões. Já a Foundation, não. A Foundation, ela tem 40 questões. E aí, não. Ela já precisa que o próprio profissional, ela interprete a lei. Então, já existe um contexto diferenciado. Você precisa não só a leitura, mas tem aquela interpretação de como ela pode ser aplicada no dia a dia. Então, eu preciso ter uma interpretação diferenciada. Perguntas tipo, durante a realização de um backup ocorre uma falha no disco rígido, e dentro desse backup tinha dados pessoais, mas não tinha um dado sensível dentro dele. Então, que tipo de incidente é esse? Então, uma violação de dados, não é uma violação de dados. Então, eu consigo interpretar, eu tenho que entender, olha, tem dados pessoais, por quê? Porque se não tiver dados pessoais, pode ser um incidente de segurança. Mas se tem dados pessoais, então não é só um incidente de segurança. Pode ser realmente uma violação de dados. Então, eu começo essa interpretação. E aí, ela varia muito de pontuação. Quando eu vou para, como eu chamo, a última, né, a prova prática, que é o Data Privacy, e eu tenho o conceito da Foundation de interpretação, mas eu coloco essa interpretação em quê? Em exemplos práticos que o DPO vai encontrar dentro das organizações. E isso é legal. Então, eu não só, digamos, eu interpreto a lei, mas eu coloco olha, caso de DPO, então você vai mapear, tem um processo de base legal. Então, na hora do mapeamento, você precisa, né, ele coloca uma situação, então, em que base legal essa situação se enquadraria? E aí, poxa, será que é essa? Será que é aquela? Então, realmente é um nível maior, um nível de conceito maior, mas é para preparar aquele profissional realmente para o dia a dia. Como eu falei, ela também vem 40 questões, assim como a Foundation, só que a diferença dela é que precisa de um treinamento. Tem lá no guia que precisa de um treinamento credenciado. No caso da ISO 27000, apesar que meio que foge, né? Ele tem essas cadeias, ela vem numa cadeia de certificações da parte ISO, tanto que se você quiser fazer essa ISO 27000 Foundation e depois fazer a carreira de CISO, né, de Chief Information Security Officer,
você pode seguir essa mesma carreira. Quer dizer, eu tirei essa de 27 mil, em vez de seguir a carreira de PO, eu posso seguir para a carreira de CISO. Isso é fantástico também. Essa certificação é mais focada em segurança organizacional mesmo. Então, é segurança não de privacidade, né? É segurança organizacional. E aí ela também tem 40 questões, mas o nível dela é bem, até eu digo, bem técnico. Assim, por quê? Porque a gente está vendo muito advogado fazendo também. Isso é muito legal, esse movimento, mas é uma questão mais técnica. Então, perguntas como as cópias de segurança, como backup de um servidor central, são mantidas na mesma sala fechada do servidor. Que risco a organização enfrenta com isso? Então, olha, poxa, que risco é esse? O que é isso? Então, existe uma impressora em um corredor de uma empresa onde você trabalha, tal, e muitos funcionários que passam lá, terceirizados, parceiros, passam lá, deixam o material nessa impressora e muitas pessoas que imprimem não vão lá buscar. Então, vendo esse cenário tal, quais riscos, a confiabilidade da informação isso acarreta. Então, são esse tipo de questão que a ISO já vem, como eu estou falando, é uma coisa mais técnica, mais voltada para a tecnologia e mais técnica. Fechando isso, eu consigo ter o meu título lá em cima de DPO, mas eu preciso ter no mínimo essas 3 certificações. Lembrando que a Essential não entra dentro desse patamar, mas o que é que eu digo? Poxa, dependendo da minha equipe, eu posso balancear. Eu posso ter um DPO e balancear na minha equipe uma pessoa com ISO 27000 para ter esse conceito de perímetro, outra pessoa com Essential para ter esse conceito de lei e outra pessoa com Foundation para ter essa interpretação. Então, eu posso balancear muito isso dentro da minha organização. Bacana. Então, o Papo Cloud continua aqui para o pessoal dos assinantes do Papo Cloud Premium em vídeo, mas em podcast eu queria já deixar o meu agradecimento aqui à participação do André Luiz. São dicas valiosas para você que é profissional, analista, auditor, contábil, controller, não importa a sua área. Se você quer entrar no segmento de DPO nessa parte, realmente as dicas que você passou aqui, a jornada vai ajudar muito os profissionais. André, obrigado aí pela participação aqui no podcast. Eu que agradeço mais uma vez e contem sempre comigo, pessoal. Vocês têm o meu contato, você, o Pierrot, a todos os assinantes. Eu gosto de fomentar esse tema privacidade e o que vocês precisarem para ajudar Pernambuco, ao Brasil, a fomentar esse tema, pode contar comigo. E aí, o que achou do bate-papo? Aproveita que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly/PapoCloudTelegram. Lembrando que todos os links citados pelo nosso entrevistado André Luiz, membro da NPPD, está no roteiro desse episódio no site do Papo Cloud. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.